Muito tem se falado do anticristo nesses tempos, das profecias se cumprindo e a grande tribulação. A Netflix lançou a série O Eleito, que mostra que o anticristo já nasceu e está se preparando. Abençoados, eu separei alguns nomes para este cargo e pesquisei o significado de cada nome. Irei falar mais adiante de cada um. Elon Musk, Donald Trump, Jared Kushner, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e o príncipe Moulay Hassan. Mas antes, vamos entender o que é o significado do anticristo. Anti significa oposição. Anticristo é oposição a Cristo. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, fala sobre o inimigo de Cristo. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também já agora muito se tem feito anticristos. Pelo que sabemos que já é a última hora. Saíram de nós, porém não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. No versículo 22, a palavra diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Abençoados, se vocês também negam que Jesus não é o Messias, Filho de Deus, vocês vão fazer parte do propósito de Satanás e o Anticristo. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18 diz: isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. O monstro é o anticristo. No capítulo 13, versículo 1, fala sobre os dois monstros. O primeiro vem do mar, o anticristo. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, e ao monstro, o dragão, que é o diabo, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. Podemos deduzir que vai acontecer algo ruim com este ser humano, e este não vai se machucar, e sim ficar ileso. Vamos ficar atentos, abençoados, às notícias. Continuando, a palavra diz que o mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. A série O Eleito mostra que um caminhão cai da ponte e acerta o jovem, e este não acontece nada. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam ao monstro dizendo: quem é tão forte como o anticristo? Quem pode lutar contra ele? Abençoados, prestem atenção agora. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora. Podemos dizer que é a igreja a casa do Senhor, e contra todos que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e vencesse, e também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas
e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde a criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertencem ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será, quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Aí João vê o outro monstro, o falso profeta. Este veio da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os do carneiro, mas falava como o dragão. Toda a autoridade do primeiro monstro, na sua presença, forçava a terra e todos que moravam nela a adorarem o primeiro monstro, o anticristo. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O falso profeta disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao anticristo, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O falso profeta recebeu o poder de soprar vida na imagem do anticristo, para que ele pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse este sinal, isto é, o nome do anticristo ou o número do nome dele, 666. Abençoados, a primeira pessoa da lista é o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele é o dono da empresa Neuralink. Musk diz que o primeiro ser humano já recebeu o implante cerebral. Esse fato é um grande indício que logo milhões de pessoas vão aderir ao chip na mão ou na testa. Mesmo o chip sendo feito para ajudar com lesões traumáticas, operar telefones e PCs usando apenas pensamentos, o diabo, o anticristo e o falso profeta teria sua principal ferramenta para monopolizar o mundo, consagrando este chip futuramente para o uso do mal, na qual a Bíblia relata. Olha o significado do nome de Elon Musk: rico, abençoado, cheio de honra. Mesmo ele não sendo o possível anticristo, fará parte desse processo. E ele pode estar sabendo de muitas coisas que nós não sabemos. O próximo nome é Donald Trump. Donald significa o mais poderoso do mundo. E Trump é tambor. Isso tem a ver com a essência do Donald Trump. Esse fato pode ser um grande indício dele fazer parte do plano do anticristo. Jared Kushner significa descendência de Adão. Olha que interessante. Jared, para você que não conhece, ele é o genro do Donald Trump. E os dois fizeram uma torre e tem um símbolo 666. Esses fatos são muito estranhos. Kushner é como se fosse um adjetivo do nome de Jared, quer dizer força, visão e admiração. Mas o fato de Jared ter o significado de descendência de Adão, pode ser que ele esteja nesse processo de ser um possível escolhido. Vladimir Putin. Ele é o atual presidente da Rússia. Vladimir significa Senhor da Paz. Putin, aquele que governa com paz. Pessoal, é muito estranho a essência dele dizer que ele é um Senhor da Paz, sendo que ele está fazendo guerra com a Ucrânia. Emmanuel Macron é o atual presidente da França e o significado é Deus está conosco. E por último, o príncipe Moulay Hassan, que quer dizer príncipe bom ou belo.
Este príncipe está tendo uma notável admiração por outras pessoas e cada vez mais a imagem dele está crescendo, assim como do Jared Kushner. Ele tem aparecido com o Donald Trump nas convenções, onde estão os líderes mundiais. Esses significados podem ser que não tem nada a ver, mas pode ser que tenha alguma coisa a ver com esse processo do anticristo. Tenho visto muitas pessoas falar que daqui para frente eles vão querer fazer uma moeda unificada, onde todos os países vão ter que utilizar esta moeda para poder comprar e vender. E com a unificação da moeda e com o chip, a Bíblia nos alerta que esses sinais estão cada vez mais próximos. Fiquem atentos nas notícias, ore, vigie, esteja íntimo com o Senhor Deus, com Jesus, Espírito Santo, permaneça na fé, permaneça com Deus, abençoados e abençoadas. Mas lembre-se, no final, Jesus vence a batalha. E aqueles que foram fiéis até o último momento com Jesus será salvo e terá vida eterna. Se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que vocês mais amam.